E aí, torcedores palmeirenses, agora é a vez de vocês. Vocês acham mesmo que a gente ia esquecer dos palmeirenses? De jeito nenhum. E para falar do Palmeiras, estamos aqui com dois convidados ilustres. Aqui a gente tem o Leandro Boccalini, ele que é da dupla Os Boca Palmeiras. Cadê o irmão? Não pode vir? Tô seguindo em carreira solo. Ele tá muito estrelinha, né? Então ele tá muito com olho no mercado. Então eu cheguei aqui para fazer o programa. Falou assim, mas tá sendo bem representado. Total. A dupla tá sendo bem representada. E a gente tem aqui o Marcel, que ele é o palestrudo. E aí, Marcel? Arrepiou tudo. Dois palmeirenses de peso para falar aqui um pouco da retrospectiva do Palmeiras. Antes quero falar rapidamente sobre a carreira dos dois, como que um virou palestrudo, outro virou os Boca Palmeiras. Com o Leandro Os Boca, ele começou assim muito sem querer. Totalmente. Né? Pra quem, eu duvido que alguém não conheça, mas assim, eles fazem paródias. E eles fizeram uma paródia pra lançar assim pros amigos. Né? E a gente vai pôr no ar aí pra vocês, assim que ele terminar de falar a paródia que lançou os Boca. E aí, como é que foi, Leandro? Na verdade, eu sou palmeirense muito antes dos Boca. Quando eu nasci, meu pai me chamou de Palmeiras, se confundiu, me chamou de Leandro. E quando a gente eliminou nosso querido rival, queridíssimo rival de Itaquera em 2015 no Campeonato Paulista, a gente fez uma paródia pra colocar na internet pra brincar com os amigos. Só que, sorte ou azar, não sei pra quem e pra qual pessoa, a paródia virou 3 milhões de pessoas 3 milhões no alcance. É uma loucura a internet, não? E aí a gente deixou lá e, deixa quieto. Só que uns meses depois fizemos de novo, não virou tanto quanto a primeira, mas teve um número bem considerável, acho que teve 600 mil acessos também. E a gente, poxa, cara... Por que não fazer o que a gente mais ama, que é falar do Palmeiras? E aí, realmente, nasceram os Boca Palmeiras. Gambá, me diz como se sente em ter em casa tu papá. Eu juro que passei tantos anos, do Marcelinho nós vamos te lembrar. E vai ir em 93, 94 mais uma vez, 99, 2000 já são freguês. Gambá pode chorar, Palmeiras te eliminar. Muralha Fernando Braz vai te pegar. E vai ir em 93, 94 mais uma vez, 99, 2000 já são freguês. E aê, Gambá você aê, acostumado a perder, eu sempre fui maior do que você. Aí nasceu com as paródias, com live no Facebook, com notícias. No começo era só uma brincadeira, ainda é uma brincadeira que você olha pro meu irmão, é uma brincadeira pura. Né? Aquilo lá não serve pra nada. Mas começamos... Coisa de irmão, gente, isso! Quem nunca, Que signo você é? Eu sou Capricórnio. Capricórnio. E ele também. E ele também. Nossa! E eu também. Nossa! Gente, um povo de terra aqui, um povo firmeza, determinado. Eita, Lelê! Mas sabe qual é a minha curiosidade que eu sempre quis te perguntar? Sim, sim. Vocês fazem a paródia depois do jogo? Sempre depois do jogo. Mas tem essa criatividade toda depois. Não é uma coisa assim de tipo, olha, a gente vai pra tal jogo, se ganhar a gente já tem pronto? Não, de jeito nenhum. Mentira! Não dá. Junta o Bozo com o Bobo Alegre dessas coisas. É porque assim, em muitas paródias a gente cita o que aconteceu no jogo. É verdade, é mesmo. Então a gente termina o jogo, vem uma música do momento na cabeça. Sim. A gente pega sem brincadeira, um post-it, que é metade disso aqui, começa a rascunhar, ele fala umas besteiras, outras besteiras, que é tudo besteira. Na saída do estádio, dentro do carro. Na saída do estádio, no carro, chegando em casa, e aí a gente lança. Só que depois de um tempo de projeto, não ficamos apenas nas paródias, né? Sim, como você falou. Exatamente. A gente tem até joguinho de celular, os Boca. Muito chique! É muito, gente, a mulherada e futebol clube tá chique demais. E aí a gente tem um monte de coisa. A gente tem um programa de rádio também, tem a live no Facebook, tem o Boca News, que é um quadro do Instagram, memes e notícias. E dá pra conciliar trabalho, banda...
É muito complicado, a gente não vive apenas dos Boca Palmeiras, Sim. né? A gente faz, graças a Deus, hoje a gente faz uns eventos com os Boca também, tem um trabalho com os Boca, só que a gente tem uma produtora de shows, tem a banda e somos personal trainer, então Enfim, né? a vida tá meio corrida. Mas que bom que tá dando certo. Marcel, você tem uma pergunta, Não, Dalva? era só pro Leandro. Quem que é o mentor das paródias? Quem começa? Os dois Os juntos? dois juntos. Sempre são os dois? Depende quem toma mais whey protein no dia. Uma hora um, outra hora outro. Realmente não existe um mentor. Tem uma paródia que às vezes eu tomo mais à frente, outra que ele toma mais à frente. Agora não é o Dom ou o Leandro, são os Boca Palmeiras. Que bom. Muito bom. E ele que é apaixonado por publicidade, por redes sociais e também começou assim. Ai, do nada aconteceu e ele virou o palestrudo. Menino tímido. Não, eu tô brincando. Até parece, gente. Veja os stories dele, eu racho o bico. E o reloginho não tira. Não, tá aqui, ó. Exato. Antes que vocês me cobram, o reloginho da volta. Aí. Antes um relógio do que uma touca nos 40 graus. Nossa! Realmente. E como começou você, palestrudo? Eu vou chamar de palestrudo. Legal, fechou. Na verdade, eu sempre fui fã, né? Como você citou, eu trabalho com publicidades, trabalho com isso já há uns quase 12, 13 anos. Sempre acompanhei muito o humor, né? Eu gosto muito de humor, mas principalmente da internet. Eu acho que tem mais qualidade o humor da internet. E automaticamente buscava referências pro time. E a maior referência na época era o Palmeiras Mil Grau. Eu era fã do Palmeiras Mil Grau. Sou fã do Palmeiras Mil Grau. E aí eu entrei pro Palmeiras Mil Grau. Eu me ofereci, na verdade. Isso aí, tem que ter cara de pau. Eu falei, eu posso Essa é a fazer, vida. né? Acho que eu posso participar também ali. Acho que eu tenho o mesmo quê dos caras. E aí eu me ofereci, comecei com um blog, fiz uns textos, me aprovaram, entrei pra equipe. Depois eu comecei a desenvolver, na verdade assim, na época o Snapchat estava muito em alta. E aí começaram a pedir para eu criar conteúdos no Snapchat. E o Snapchat eram vídeos, então pediram pra eu falar, não sei o que, o Bruno até, um abraço pro Bruno aí, que é o cabeça do Palmeiras. Abraço, Mil Grau. Bruno. Vem aqui depois também. Vem todo mundo. Vou comentar com ele. Eu falo, Esse é mais louco que nós. Aí eu comecei a mostrar o rosto, meio realmente tímido, assim, porque eu não me via falando com a câmera antes de começar a fazer, né? Aí ele falou, você tem perfil, faz aí e tal. E aí bombou no Snap, aí foi pro Instagram, onde o meu público mais forte é no Instagram até hoje. Sim. Eu fiquei, acho que 3 anos no Mil Grau. E aí a gente teve algumas divergências de opinião, assim, e pra não atritar, pra gente continuar amigo também e tal, até porque nem era motivo. Aí eu fiz paralelo o Palestrudo, era uma carreira solo minha ali. E aí, aos poucos, eu fui me desvinculando do Palmeiras Mil Grau. Continuo o parceiro, amigo deles, inclusive eu estive com o São Marcos na semana retrasada, representando eles. Apaixonada. Eles pediram para eu representar eles, então é uma parceria mesmo, assim, eu fui representando o Palmeiras Mil Grau, não foi como palestrudo. E, enfim, e aí eu fiz essa carreira solo para colocar minha personalidade mesmo, assim, no conteúdo, e estamos aí. Estamos aí, gente. Para os dois, muito sucesso. Para os três, na verdade, porque o Dom também, vai. Vamos falar do Dom também, porque eu aposto que ele adoraria estar aqui também. Com certeza. Né? Mas então é o seguinte, a gente vai ver agora um videozinho aí do canal do Palestrudo, muito bacana, para vocês conferirem como que é o trabalho dele no canal do YouTube. Papai, ontem o senhor me disse que o Corinthians era o maior campeão brasileiro. Hoje eu vi que o Palmeiras tem 9, o Santos tem 8 e nós só temos 7. Tudo fax, filho. Antes de 71 era tudo fax. Então as fotos dos times, os vídeos, as taças, são tudo fax? Já te disse, meu filho. Antes de 71 era tudo fax. Então as Copas de 58, 62 e 70 que o Brasil ganhou foi tudo fax? Não, filho. Seleção é diferente. Então os campeonatos paulistas antigos também eram tudo fax? Não, filho. Só os campeonatos brasileiros. Mas, papai, o Pelé, Garrincha, Ademir da Guia, Tostão, Djalma Santos, Newton Santos, Didi, Pepe, Dudu, Julinho Botelho, Vavá e outros craques eram tudo jogadores de fax? Igual videogame? Me explique isso direito, papai. Para de fazer pergunta difícil, moleque, caralho. Vai deitar. Papai, posso te fazer uma última pergunta? Fala logo, moleque. Onde estava o Corinthians nessa época do fax? Por que não ganhamos nada no fax? Cala a boca e vai deitar agora. Tá bom, mas queria tanto um título por fax, papai. Então vocês já sabem,
procura nas redes, porque eu vou ficar falando aqui do Instagram, do Facebook, é tudo a mesma coisa, você procura em todas as redes lá que vai estar lá. Os Boca, Palmeiras e o Palestrudo, certo, meninos? Com certeza. Bom, agora vamos assim, falar agora do Palmeiras. O retrospecto do Palmeiras, eu até fiz um quiz aí para vocês dois participarem, mas antes disso, o Palmeiras ele começou ali no Campeonato Paulista e foi um campeonato bem frustrante. E aí eu quero saber o sentimento de vocês, daquele 8 de abril, inesquecível, para os dois times, claro, né? Mas e aí, gente? A gente tinha vantagem. O que aconteceu naquele jogo? A gente, assim... Eu falo a gente, porque eu sou palmeirense, tá me confessando, assim. Mas o que aconteceu com aquele jogo? A gente recebeu um gol ali, morreu o Palmeiras. O que foi aquilo? Olha, na realidade, eu pensei que eu tivesse esquecido esse jogo até você me lembrar. Então, realmente é um jogo muito difícil de se lembrar. A gente estava na nossa casa, com o estádio lotado. Infelizmente, o Palmeiras tem 99,9% de marcas positivas na história, mas essa eu considero uma marca negativa, sim. Tremenda, né? Tremenda. A gente fez uma boa campanha do Campeonato Paulista, fez uma campanha muito interessante, na realidade. Chegamos no primeiro jogo da final, vencemos lá. E aquele oba-oba, aquela coisa toda, e a gente perde aqui da forma que foi, realmente extremamente frustrante. Eu acho que é o ponto negativo desse ano, inclusive mais do que a eliminação da Libertadores, pela forma que foi, em função do contexto. Palestrudo, quando você viu a gente ser eliminado em casa, deixa eu não falar a gente, mas assim, você viu o Palmeiras sendo eliminado em casa, falou assim, o que vai ser este ano? Ou não? Foi uma coisa de... Não. Na verdade, assim, 1-0 é pouco para um derby. Então a minha expectativa já não era de título, por mais que tenha sido 1-0 na casa do rival. Assim como a gente fez 1-0 lá, eles poderiam ter feito 1-0 na nossa casa e foi o que aconteceu. Apesar das polêmicas e etc, isso não justifica a perda do título ou o ganho deles. Não é uma desculpa válida. Então eu não fui com grandes expectativas para a final. Você achou que o Palmeiras entrou com salto alto? Porque muitos falam isso, né? Vocês acharam que foi assim, tipo, vamos ganhar? Eu acho que entrou o ano com salto alto. Não só o jogo. O jogo sim. foi uma consequência de ter entrado o ano com salto alto. Tal como 2017 também, né? 17. Isso, exatamente. Exato, porque ganhou o Brasileiro no 2016 e o pessoal achou que 2017 ia ser O aquele Palmeiras ano. estava, cá entre nós, o Palmeiras estava extremamente carente. Nós ganhamos a Copa do Brasil de 2015 e foi sensacional, só que o Palmeiras veio de uma carência muito grande. Teve aquele hiato que foi o Campeonato Paulista de 2008, só que tirando essa exceção, a gente passou por um tempo muito complexo. Rebaixamento. Muito difícil. Então, assim, quando ganhou a Copa do Brasil de 2015, o investimento, o estádio, o Campeonato Brasileiro de 2016... Eu confesso que eu, como torcedor, em 2017, nossa, o Palmeiras voltou. E eu vivi a década de 90. Sim, você sonha com aquilo. Exatamente. Então, o salto alto acho que existiu por parte da torcida, dos jogadores, da diretoria. Eu acho que existiu, sim. Sim. Tá, mas assim, o balanço do Palmeiras, sim, participou de todos os campeonatos, chegou em 2 finais. Na verdade, não chegou em uma final, não finais porque o brasileiro é pontos corridos. E 2 semis. E aí teve a Libertadores, que era um desejo do torcedor e tenho certeza do Palmeiras absurda. E aí eu vou perguntar pra vocês, assim, a gente lá fora... Falei a gente de novo. Tudo bem que no último programa aqui, gente, Ela se entregou. Eu me entreguei, peguei a bandeira do Palmeiras, gritei, então não tem problema. Na rádio eu falo, então, enfim. O Palmeiras ganhou todos os jogos lá fora. E aí aconteceu o que aconteceu com o Boca Juniors. E aí eu falo pra vocês, assim, não... É difícil achar um culpado, mas a gente estava trabalhando, o Palmeiras estava trabalhando com uma dupla de zaga e depois mudou isso no meio do caminho. Isso interferiu? Eu acho que interferiu, sim, mas era uma boa aposta. Eu acho que o torcedor tinha essa expectativa, porque era a melhor dupla de zaga no momento, e até hoje, Luan e Gomes é a melhor dupla de zaga.
talvez deveria ter trocado antes. Eu acho que para eles terem, sabe? Muita gente acha que, podia ter misturado Antônio Carlos com Gomes. Não se mistura a dupla de zaga. Gomes Eles com o precisam Edu se conhecer Dracena, também. né? É essencial isso. Por isso que foi com uma dupla pro Brasileiro e uma dupla para Libertadores, basicamente. A dupla precisa se conhecer. Então, eu Mas acho que qual foi que é a drástico. Acho que diferença foi daí? um jogo pesado para fazer a mudança. E, além disso, as duas duplas tinham componentes mais novos, né? No caso de uma dupla, Antônio Carlos é um cara menos experiente, e do outro, Luan, que é um cara mais novo também. Eu acho que na Bombonera o negócio é pesado. Eu tava lá, é pesadaço. É muita pressão, muita Mas pressão ganhou mesmo. o Palmeiras ganhou do Boca lá. O peso é diferente, É uma diferente porque é uma eliminatória. Era fase de grupos. Ficou nervoso. Se perdesse, tava bom, porque a gente ia desclassificar o Boca, né? Não, na verdade, o oposto. Ali a gente ainda tinha mais 3 ou 4 jogos ainda na fase de grupos. Tava bem encaminhado. exato. Eliminou a gente pra deixar o River ganhar, né? Mas tudo bem. Marcelo até postou nas redes sociais desse jogo lá. Você ficou na fila, dormiu na fila para comprar ingresso? Foi desse jogo? Dormi. Foi um dia bem cansativo, porque o sócio torcedor, ele tem um ingresso na carteirinha e etc, mas quando você é mandante. Quando você é visitante, você é um torcedor comum. E para conseguir o ingresso para a Bombonera, você tinha que ficar na fila, porque senão ele esgota. Estava muito disputado, eram 2.000 ingressos para 5.000 torcedores. Então, eu cheguei, eu lembro que eu comemorei a eliminação, a perda do Corinthians no título contra o Cruzeiro no meio do caminho. Pra vocês terem uma noção, o jogo começou 9h45, na quarta-feira. E nessa hora eu estava no meio do caminho, indo para o Allianz, para a fila. Fiquei lá das 10h30, 10 horas, 10h30, até... Aquelas loucuras de torcedor, né? Até as 10 horas do outro dia. Então eu fiquei 12 horas na fila. 12 horas na fila. Eu viajei E assim, tomei 36 chuva, horas, fui pro Sol Uruguai pra caramba. pra ver o Palmeiras. Fui de carro com 2 amigos, aí aquelas loucuras de torcedor. É pesado. Eu vou te exato. falar, foi muito legal, sinceramente. Assim. Também eu não me arrependo, é umas loucuras que a gente A não se fila arrepende. foi um negócio muito legal. Pena que choveu. E no outro dia fez muito sol. Mas assim, foi muito legal, porque era um clima amistoso. A gente fez até churrasco na fila. Verdade. Caixinha de som rolando um pagode lá. E eu nem curto muito pagode, mas eu tava lá, né? E aí rolou um churrasco, foi muito legal. Conheci várias pessoas que inclusive ficaram comigo no decorrer da viagem. O lado difícil foi do lado dos cambistas, teve uma confusão com cambistas, os caras cortam a fila e etc e tal, até aproveitar o espaço aí pra fazer esse protesto. Complicado. Mas foi a parte mais desgastante. Eu fiquei 12 horas. As 11 horas iniciais não foram o problema foi a última hora, fora dos cambistas. A gente teve a Copa do Brasil também, Exato. fomos eliminados, mas assim, até que a gente tava... eu fui eliminado da Copa do Brasil, mas ainda tem outro campeonato. A gente pensa assim, não tem jeito, né? Que assim, tudo bem, 4 campeonatos, assim, ganhar 3, ganhar 4 é muito difícil. Apesar que todo torcedor fala, ainda dá. Claro que esperava. Ainda dá. Mas falando da campanha no Brasileiro, foi uma campanha impecável. E não sei vocês, eu por exemplo, como torcedora, eu nem imaginava que ia ser tão bom assim. Mas assim, foi digamos que todo mundo fala, o Palmeiras tem elenco, investiu tanto, tem obrigação de ganhar. Só que toda vez que você faz um investimento, você leva um tempo. E são riscos. Qualquer Isso! investimento em qualquer negócio, você tem riscos, você tem lucros, você tem prejuízo. Isso é a maior ignorância que existe, é você falar um negócio desse. Isso é só uma opinião. Não, com certeza. Cara, Eu acho que só para complementar, acho que o grande mal do torcedor brasileiro, principalmente, em geral, mas o palmeirense é mais chato com essas coisas, é achar que investimento é sinônimo de título. De título. Investimento Exatamente. não traz obrigatoriedade de título, traz obrigatoriedade de se tornar competitivo. Se você é um time rico, você tem que estar pelo menos no G4. Mas título não, senão não precisava nem entrar em campo, era só fazer o balanço financeiro dos clubes e você tem mais dinheiro, tal título. E é importante a gente lembrar que independente de título, de rivalidade, enfim, o Palmeiras voltou a ser protagonista no futebol. Exato. Ponto. Sim, mas tudo isso devido a quem? Não, e eu ia falar assim. torcida. Não, e aí eu ia jogar isso. Paulo Nobre. Exatamente, Dalva. Sim, você leu meus pensamentos. Paulo Nobre. A campanha perfeita do Palmeiras no Brasileiro se deve a quem? O que é? O que aconteceu que o Palmeiras
Essa arrancada. Você tá falando sobre o Campeonato Brasileiro O brasileiro, ano. desse Luiz ano. Felipe Scolari. Luiz Felipe. Luiz Felipe Scolari. Palestrudo, você Com também? certeza, com certeza. O Palmeiras Ele é o cara, como né? um todo, existe a figura do Paulo Nobre, que na minha opinião foi fundamental. Um abraço pro Paulo, inclusive. Foi fundamental. A Dai falou isso Eu no falo primeiro toda bloco. vez. Sim. Eu não lembro dele. Sim, eu não escondo isso de ninguém, somos amigos e não é porque somos amigos que eu falo isso dele. Pra mim, a figura dele foi excepcional pelo investimento, pela forma de pensar, a forma de estruturar o clube, por aí vai. O sócio torcedor avante, isso é um prêmio pro Palmeiras. Sim, e falam que o Palmeiras depende da Crefisa. Não! E outra coisa, assim, pra quem fala isso, o estádio e a Crefisa. A gente tem a Crefisa porque a gente tem o poder de fornecer algo em troca. Quem era a Crefisa antes do Palmeiras? Com todo Exatamente. respeito à Crefisa. Que era fã. Com todo respeito. Quem era né, fã também. Só que, poxa, se entra um grande patrocinador aqui pro seu programa, você não vai ficar muito feliz? Qual é a vergonha e qual é o problema da gente ter o maior patrocinador do futebol brasileiro? Pior é que não tem. Aí que tá. Exato. Então, a Crefisa também. E qual é o problema nisso? Nenhum. Nenhum. Agora, sobre o Campeonato Brasileiro, voltando, eu desviei um pouco do foco, Não, perdão. tudo bem, imagina. Luiz Felipe Scolari, pelo poder, como é que a gente falava nos bastidores? Pelo poder psicólogo do Felipão, eu acho que... Psicólogo, Tô Fez tentando o achar uma Dudu voltar a informação jogar. sobre o Pois balanço. fez o Dudu jogar, porque o Roger, ele não tinha pulso ali, né? Fala a verdade. O Não Dudu tinha... estava muito abaixo antes do Felipão. Começaram até críticas com o Dudu. Quando ele entrou... Até eu acho falei, que gente, quando o ele Dudu entrou tá no parecendo em vestiário... branco, porque não é possível o Foi, que tá a gente acontecendo. falava sobre isso. Eu cheguei a falar em redes sociais, Dudu, se é pra sair, sai logo. Eu cheguei, eu assumo isso. Eu mesmo que hoje faço a hashtag Pra Fica ele Dudu, ficar. eu cheguei a falar. Porque parecia que não acabou ali, né? E o Felipão trouxe o cara de volta. Né? Ainda mais É quando isso. ele recebeu uma proposta. Ele ficou meio assim... Acho que foi nesse momento que abalou E aí, mais. vocês acham que o Dudu fica? Não. Não, acho diga que não. isso. Eu acho que envolve muito A Dai é dinheiro. apaixonada, super fã do Não, Dudu. eu também. Eu também. Todo mundo. Não, fica Dudu, já põe a hashtag aqui. Hashtag Vai, fica Dudu. Meninos, é o seguinte, eu fiz um quiz assim pra vocês brincarem. Meninas, vão anotando aí quem vai pontuando. A Dai pontua quando o Leandro acertar. Então você E já a Dalva pega a fica com o caneta em branco palestrudo. aí. Vocês têm A aí, gente vai meninos, testar a memória agora. as alternativas, ó. 1, 2 e 3. Certo. Tá? E aí a gente vai brincando e vai comentando sobre o assunto. Tudo Tá. bem? Ai, gente, eu tô nervoso. Vocês já fizeram um duelo, vai, que eu já vi assim. Algumas vezes. Vocês já fizeram, É um né? canal bem parceiro, a gente tá sempre junto. E como vocês conheceram? Os bastidores da vida, né, aposto? Olha, não tem nada a ver com futebol, acredito. Mentira! Eu tenho uma produtora de shows Aham. e o palestrudo, na verdade aquele dia o Marcel, não era Sim. o palestrudo. Descaracterizado. Ele chegou, eu também, vestido, tava de Ele social. também, tava social de Ele preto. chegou de preto, inclusive. É. Ele chegou no evento, olhou pra mim, eu olhei pra ele, cara, eu conheço esse maluco, ele era do Mil Grau na época. Aham. Aí ele também, a gente se olhou assim, conheço. Cara, foi você é aquela do Boca coisinha Palmeiras? assim, Eu falei, né? cara, você é do Mil Grau. E aí, cara, não sei o quê. E aí a amizade nasceu e hoje estamos aí junto. Que bacana, Eu vi um gente. show de um amigo meu. Nossa. Que ia tocar nesse evento que ele tava organizando. Então eu fui ver meu amigo. Aham. E aí acabei fazendo outro Fazendo outro amigo. amigo. aí. O legal é que daí pra frente a gente acabou unindo muito as duas páginas. Então assim, nós já fizemos uns 3, 4 eventos juntos. Olha. De viajar. e É, tudo. de viajar, Olha. pegar Estamos estrada. aqui juntos. É difícil aguentar ele e meu irmão no carro, porque o cheiro fica insuportável. Porra, mano. Não dá. Isso. Momento cara bastidores. Gente do Eu vim céu. aqui no meio, meu Sensacional. Bom, vamos lá. Vai, vambora. Eu vou tomar uma surra porque esse cara manja demais, não dá. Né? Ah, Mano, agora olha, é o seguinte. Eu tô brincando, a camisa é do Palmeiras, pô, não é de Itaquera. Tô brincando. Segue o jogo, segue o jogo. vamos lá, vamos lá. Gente, ó, não é até nenhuma questão de conhecimento, e sim de memória. Então, você tem que ter Perdi. memória boa. lá. Eu perderia, certamente, porque eu sou péssima em memória. Eu também. Vamos ver se eles vão acertar. Vamos lá. Isso. Então, vamos lá. Pergunta 1. Tchan, 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 tchan. Tchau. Qual foi o placar do segundo jogo das quartas de final do Paulista contra o Novo Horizontino? Segundo jogo, hein, gente? Das quartas. Quartas de... Vamos lá. Alternativa 1, 2-0. Alternativa 2, 4-1.
Ou alternativa 3, 5-0? O que eles Nossa, colocaram? assim? Como é que é? Aí, gente. Pode Ele mostrar. vai ver o meu. Vai, 1, Brincadeira. 2, 3 e já. Aí, eu mostrei antes, ele me copiou. E aí? Foi 5-0. Vai 5 Foi a 0. 5-0, exatamente. O primeiro jogo moleque. lá foi 3-0. Foi o Foi maior isso aí. placar que o Palmeiras fez este ano. Aham. 5-0. Então, Me copiou. Acertaram. Eu pus 1 aqui, né? Falei 5-0 e pus 4-1. Então, é o enfim. nervosismo, vai. Mas tudo eu bem, falo 1, vai. 2, 3. Um não vai copiar o outro. Aí eu falo 1, 2, 3 já, vocês mostram Aí, vira juntos. Aqui, ó. rapidões. Vai. Aí, gente. Isso. 2. Quem foi o artilheiro do Campeonato Paulista 2018? Essa é fácil, hein? 1, Dudu. 2, Borja. 3, William Bigode. 1, 2, 3 e já. Ah, é! Borra à noite. O Borja, com 7 gols, único artilheiro gringo. Não acredito que eu pus a primeira errada. Em 25 anos. Gente, e o Borja? O que vocês... Qual que é a opinião Essa sobre? aí a gente é bem divergente aqui. gente. Porque qual que é a sua É assim, palestra? na verdade, o problema do Borja, até comentei isso com ele no último evento que a gente se encontrou. O Borja, ele trouxe muita expectativa, porque ele fez Bastante. uma temporada sensacional, Na o Rei da América, Libertadores. campeão da Aham. Libertadores, etc. Foi uma campanha extraordinária. Só que ele era jovem e veio superfaturado. Então o palmeirense espera que todo jogo o cara faça gol de bicicleta. Torcida foi no aeroporto, levantou Isso, o cara, e etc. aquela coisa, É. né? Então o torcedor palmeirense espera que o cara seja um monstro alado. Uhum. Enfim, não tem nada a ver um monstro alado, mas beleza. Foi o que apareceu na minha cabeça aqui pra falar. Que é meio um cavalo alado. Isso. Beleza. Enfim, né? Então assim, foi o maior investimento da história do Palmeiras. O cara, ele é caneludo. Só que, cara, o cara é artilheiro do Paulista e artilheiro da Libertadores. Eu acho que o Palmeiras nunca tinha tido um mesmo jogador artilheiro das duas competições na história. E você citou um outro dado agora que também é interessante. O único artilheiro estrangeiro em 105 anos. Exatamente. O último foi em 1913. Então, Um britânico. Nossa. então Isso. assim, Isso como é é que informação, você, né? como é que você desmerece um jogador que foi artilheiro do Campeonato Paulista e artilheiro da Libertadores? Principalmente porque o planejamento do Palmeiras, obviamente, investimento alto é em torno de Libertadores. E o que vier depois. Certo. Então, eu acho uma crítica pesada, mas eu não condeno quem critica, porque ele realmente deixa a desejar tecnicamente. Eu acho que ele é limitado tecnicamente. Ele é um bom finalizador, ponto Isso, final. veio chegar nisso. Ponto Ele final. é a bola com o gol ali, Acabou, né? exatamente. Driblar, buscar, Isso, defender, não. esquece. É. De uns gols que, olha... Então. Mas o Gabriel Jesus também perdia. Ele fez mais gol que o Gabriel Jesus numa temporada. Ele foi artilheiro do Palmeiras na temporada esse ano. É, um louco. E E você, o Leandro? Gabriel Jesus, no ano que o Gabriel Jesus estava aqui, 2016, o Gabriel Jesus foi o vice-artilheiro da temporada. Quem foi artilheiro? Outro criticado, o Alec Donalds. O Gabriel Alexandro. O Alexandro. Boas! O Alexandro. Entendeu? Então eu acho que o Gabriel Jesus veio da base, a gente tem um carinho. Rolou uma grife, porque o menino é novo e etc. Mas o Borja foi o efeito oposto. Veio superfaturado, esperávamos um Cristiano Ronaldo, não é. Mas foi artilheiro de Tadinho do tudo. Cristiano. Ok, bom. Então já sei que a opinião do Leandro é divergente. Como a gente tem bastante perguntas, a gente vai para a próxima, tá? Melhor que o Marcel do Muay Thai. É É quieto. complicado. Que é isso, cara? Vamos lá. Qual foi o último jogo do Roger Machado no comando do Palmeiras? 1, Santos. 2, Fluminense. 3, Ceará. 2, 3 e... Já. Não? Tá na dúvida aqui, ó. Quer que eu repita? Já, vai. 2, 3 e já. Foi. Ele errou. Errou. Santos foi o primeiro do Fluminense. Felipão, né? Não. Foi 1 a 1. América Mineiro. E Foi o último Paraná foi com o... Tô bem de memória. Né? Tá vendo? Tá funcionando bem. Fluminense perdendo o Maracanã por 1 a 0. 1 a 1, Palmeiras e Santos no Pacaembu. Isso, exato. É. Foi exatamente. Então ele errou, né? querido? Vamos lá. 5. Que ótimo isso. Qual era o clube que Gustavo Gomes defendia antes de vir ao Palmeiras? Finalmente eu acerto. Fácil, vai. Finalmente Vamos eu lá. acerto. 1, Milan. 2, Colo-Colo. 3, Inter de Milão. Pode? Tchararã. 1, 2, 3 e já.
Aê! Ah, moleque. Milan! Essa daqui, Pois é, né, o Gustavo escolheu vir pro Palmeiras, mas o Boca Juniors e o Flamengo estavam, ó, de olho. Flamengo no cheirinho de novo. É, já tava com cheirinho ali. É a contratação, né? Isso, hein? Mediação. Vamos lá. Próxima pergunta. Quantas assistências o Dudu fez neste brasileiro? 1, 16. 2, 10 assistências. 3, 14 assistências. 1, 2 ou 3. Pode repetir, por favor? Sim. 1, 16. 2, 10. 3, 14. Essa pergunta vai no chute, os dois, certeza. Imagina. Eu Vou tô em dúvida consciente. entre duas, mas vamos lá. Eu vou consciente. Vai. Tá bom, 1, 2, Acertei. 3 e já. Aê! Você chutou, seu safado! Você chutou, seu sem Eu vergonha! tava em dúvida entre duas. Verdade. Eu tava em dúvida entre 16 Sem e 14. vergonha. Mas eu falei, não, acho que 16 é muito, né? Não, Vou gente. chutar um Foi merda. o cara que mais deu assistência. Consciente, bicho. Foi o cara que mais deu assistência no brasileiro. E o que mais sofreu faltas. 127 faltas. Esse cara é maravilhoso. Vamos lá, falando no Dudu, porque ele foi o cara do Palmeiras, tem mais perguntinha relacionado a ele. Vamos lá. Muito fácil. Ih, eu odeio quando faz isso antes. Muita pressão. Quantos gols Dudu fez para se tornar o maior artilheiro do século XXI do Palmeiras? Nossa. 1, 53. 2, 55. Ou 3, 49. Não tenho certeza. Eu acho. Já. 3, opa, calma. Tô Opa. vendo. Opa. Que número? Foi 2, 55. Pelo menos você errou. Os dois erraram. Primeira errada Eu dele. lembro que Sim, antes ele dele passou era o Wagner Love. Love. Quantos gols eu não prestei atenção? 55 Cinco, gols, sim. é. Sim, O sim. Wagner tinha 53, se eu não me engano, ele Wagner passou o Love. Wagner Certo. e fechou com Eu 50. lembrava que o Wagner era o Isso, antecedente. aí, É, exatamente. anterior. Vamos lá. Ah, essa é fácil, eu acho. Eu acho que você Tadinho, hein? eu A acertaria. última fase a gente Acertaria. errou. Quantos gols o Palmeiras marcou no Brasileirão? 1, 64. Não sei. 2, 57 ou 3, 62. 1, 64, 2, 57, 3, 62. Bora chutar, hein? Consciente, Ah, agora eu vou consciente, chutar. consciente. Não, eu vou Consciente? chutar. Eu Vai. não Já. lembro. Já. Colocaram diferentes. Resposta certa. Quem acertou? 64 gols, alternativa 1. Olha, Marcelo. Ah, Você chutou de é, novo? essa- E sofreu 26. Então fez 54 gols e sofreu 26 gols. É, isso mesmo. Aqueles, né, eu sabia. Contas aqui. Ah, você sabe qual foi o meu critério de desempate? Foi o ano de aniversário, o ano de nascimento da minha mãe. Olha. Falei, eu vou colocar 64, eu vou colocar. Mãe, desculpa, eu falei essa idade no ar. Nova sua mãe, viu? Ela é novinha. É, É nova sua bonita, mãe. bicho, Sério? bonita. É. Mas enfim. Penúltima pergunta. Quantos dias... vai ser, acho que pode ser no chutômetro também. Puta, o Marcelo vai acertar. Quantos dias o Filipão precisou para colocar o Palmeiras na liderança? Eita, essa daí Dias. também não sei não. Isso. Gente, a questão aqui, não sei se vocês estão entendendo, é de informar as pessoas, Sim, sim. porque são estatísticas, dados interessantes. Não, pra você, a minha é A minha ganha do Marcelo. Para mostrar o trabalho maravilhoso que o Filipão fez no Palmeiras. Então, assim, quantos dias o Filipão precisou para colocar o Palmeiras na liderança? 1, 45 dias. 2, 54 dias. Ou 3, 56 dias. 1, 45, 2, 54 ou 3, 56. Já. 54 dias, por pouco, gente. 56. 56. Puta, Marcelo, esquecemos aquele final de semana, sábado e domingo, contou. Aqueles não eram corridos, não eram úteis? O Filipão, Não, desculpa, né? o Filipão, ele assumiu da 17ª rodada e o Palmeiras estava na 6ª colocação. E aí, ele assumiu a liderança na 27ª rodada, 56 dias depois, quando ganhou do Cruzeiro por 3-1. Nossa, Então, meu o coração cara é bate muito- mais forte. O cara é muito fera, né? Esse dia a gente tava junto, né? Lá em Sim. Tietê. E vocês não lembraram disso? Aquela... Não, mas também, poxa, quantos dias, O jogo né? foi eu- 3 a a 1. gente não fica com- O Palmeiras Eu foi não roubado lembro. de novo. De novo. Nesse jogo. Exato. Que teve Nossa, uma o falta que foi fora da área e marcaram Palestrudo dentro ficou da área. louco esse Fiquei dia de pistoleta. putaço, é. Mesmo a gente ganhando, porque a gente tem uma sequência
de roubos ali, né? Roubos, né? A arbitragem errando contra a gente ali. Deu uma sequência brutal. Foi naquela mesma época. Inclusive, a gente tinha acabado de ser eliminado pelo Cruzeiro com uma polêmica de arbitragem dentro do Allianz Parque. Então, exatamente. justo a favor do Cruzeiro, de novo, marcaram um pênalti ridículo. Enfim, mas chupa Cruzeiro que não ganha nada. Ô, Leandro, você é a favor do VAR no Brasileirão? Olha, eu sempre fui a favor do VAR, tá? Sempre fui a favor do VAR e fui muito criticado por isso. Porque os erros de arbitragem me irritavam demais, tá? Me irritavam demais. Aí eu vi na Copa do Mundo, vamos tentar e tal, não sei o quê. Só que depois que o VAR entrou na Copa do Brasil, aconteceu o que aconteceu entre Palmeiras e Cruzeiro. Aquilo de foi pênalti ou não foi, tá impedido ou não tá. Nossa. E deu lambança com Deu o VAR. lambança com o VAR. Aí eu comecei a repensar. Porque me deu mais raiva ainda. Então, aquele Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque, válido pela Copa do Brasil, com o VAR, onde o Palmeiras foi prejudicado, pra mim ali foi a gota d'água. É assim, precisa ter também preparo para ser árbitro de Tem que saber vídeo, usar. para Perfeito. analisar. Tem que saber O usar VAR, negócio. não sei se vocês pensam diferente, o sistema de árbitro de vídeo, na minha opinião, é muito interessante. Tipo, tem no tênis, tem no vôlei. Exato. É algo moderno e interessante, até pra ser justo. Quem tem que ganhar, tem que ganhar. Eu sempre pensei assim, mas desde que uma competência faça essa gestão. Exatamente. Exatamente. Porque não adianta estar ali atrás de um monitor, Parece que monitorando, tá olhando- e aí depois passa batido. Tá vendo o erra. desenho, né? Até porque Na cara o negócio. Até porque o VAR já era utilizado, né, em algumas ocasiões, principalmente na final do Paulistão, né, já era utilizado mesmo sem ter VAR, a televisão ali. Pois é. Enfim, né? Só pra dar Bom, aquela... gente, a última pergunta para fechar até o nosso programa. Muito fácil, muito fácil. Ah, não. É sério. pressão. Agora é. Pressão total. Quem fez o último gol do ano do Palmeiras? Pô, do ano. Do ano. Pegadinha. Do ano. Vitória. Palmeiras e Vitória. Quem fez o último gol? Vamos lá. Você não podia falar isso, porque ele ia errar. Não, Ele ia errar. Errar essa. Vai. Vamos lá. 1, Edu Dracena. 2, Daverson. 3, Bruno Henrique. Posso falar? Nossa, errar essa eu vou... 1, 2, 3 e já. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Esgambatizado. Quem que você colocou, Daverson? Você colocou 2. Errei. Não, essa eu perco pra Ele conta. errou sem querer. Essa eu perco pra conta. Ah, Golaço não. do Bruno Henrique. Pelo menos ele Pô, falou. de ele longe, falou. cara. Ele, merece, Ele falou, ele vale o ponto dele. É. Vale o É que ele tá tímido, ponto. Não, é muito Exatamente. nervosismo. Ele fez aos 90 minutos ali o terceiro gol. Um baita golaço. Um Essa baita daí me golaço. confundiu, tá? Não Faz tem as... Daverson na cabeça aqui, mas tudo bem. Você mandou o Daverson? Olha, Não, ela... eu pensei. E ela falou Por que isso era que eu pus 2, porque obrigação, você hein? tava assim na mesa. A câmera pegou, ela fez assim. Aí eu pus e falei, Bruno Henrique. Palestrudo ganhou, Dalva? Foi o Palestrudo ganhou? Ganhou. Foi o Palestrudo, parabéns. Muito obrigado. Você vai ganhar palmas, Obrigado. sim, palmas. Aí. Mas o Leandro também, por estar Sabe o que é participando. pior de tudo? Meu irmão assistindo isso depois fala, você nem representa direito. Ele vai ter certeza. Palestrudo, rapidinho. O que espera aí o Palmeiras 2019? O que você acha? Qual que é a expectativa? Eu acho é uma expectativa boa, com certeza. Uhum. Tudo vai depender do mercado, das transferências, etc. Sim. Assim, os pilares. Sim. Mas a base do Palmeiras está construída. Acho que o Felipão ficar foi o essencial aí. E que Deus ajude aí todas as forças sobrenaturais possíveis, faça com que o meu menino Dudu fique. Ah, Que lindo. qual é o título que você quer o ano que vem? Ah, pelo amor de Deus. Eu quero todos os títulos. A Libertadores tem como, né? Leandro, Arthur vindo, Zé Rafael, e aí, o que você acha dessa galera que tá vindo? O Matheus Fernandes também. Primeira coisa, eu queria reclamar que tem um imã aqui nesses números aqui, e isso foi controlado. Tá? Enfim, fala uma coisa e sai outra, enfim. Sobre o Palmeiras, a maior contratação pro Palmeiras é manter o trabalho que está sendo feito. Certo. Tá? Então, o Luiz Felipe Scolari veio, o ideal seria manter Dudu, coisa quase impossível, manter o elenco de um modo geral. E eu acho que contratações, ou mesmo jogadores que estão retornando, como é o caso do Veiga, tem que ser extremamente pontuais para suprir as ausências que nós vamos ter, como é o caso do Dudu e do William, que está machucado. A torcida
até um recado pro torcedor que fica na internet, a torcida fica muito em cima de um jogador e vem Goulart e fala. Eu acho que assim, o necessário, nós já somos o maior time do Brasil hoje. Mantém esse elenco e uma ou outra peça é o suficiente. Esse é o segredo. É isso aí. Meninos, eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. A gente agradece. Eu sou super fã, assim, eu sou muito suspeita, a mulherada é. E espero que seja o primeiro de muitos trabalhos juntos, tá? Assim, muito obrigada por ter vindo, por ter participado. Vocês, assim, são super receptivos. Sim. Foram muito bacanas mesmo. Muito obrigada. E que o Palmeiras, o ano que vem, traga mais glórias. Ainda vou aí atrás de vocês pra me despedir. Legal. Vamos lá. Vou despedir do pessoal. Galera, muito obrigada pela participação de vocês. A gente tá fechando o ano com tudo, com esses meninos aqui maravilhosos, as meninas que também arrasaram. E o ano que vem a gente tem muito mais. Mostra o reloginho. Dele. Queria ser discreto, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Muito legal. Gostamos, Valeu pelo né? convite, sensacional. Independente de clube que vocês torcem, que eu não sei. Tá ligado? Paz no futebol sempre. Paz no futebol sempre. Antes a gente tem que lembrar disso. Eu falo muito isso com o Prado, inclusive. O futebol é paixão, entretenimento e diversão. Então não sai na porrada por causa de futebol que não vale a pena. Depois É isso aí. Bem lembrado. Exatamente. A hora da narração especial Mulherada Futebol Clube. Um beijo pra vocês e até o ano que vem. Amém! Boa palestra! Bom Natal.